Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos da vitória do Liverpool diante o Aston Villa pela 11ª rodada da Premier League. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Também comente a sua opinião sobre o jogo e sobre os nossos conteúdos. Além disso, peço que sigam a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais, assim vocês ficam antenados a todas as informações relacionadas ao maior da Inglaterra, vindo das fontes confiáveis e também os nossos conteúdos que são produzidos de maneira exclusiva. Então vamos nessa! Liverpool vence Aston Villa e abre vantagem na liderança da Premier League. Neste sábado, os Reds receberão os Villains pela 11ª rodada da Liga Inglesa e venceram por 2-0. Gols anotados por Darwin Núñez e Mohamed Salah. Com um triunfo em Anfield, os comandados de Arne Slot chegaram aos 28 pontos, abrindo 5 do Manchester City, que perdeu para o Brighton na rodada. O jogo. Os Reds iniciaram a partida pressionando e buscando abafar os Villains. No entanto, as primeiras chances foram dos visitantes, com Watkins e Bailey finalizando para fora. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Van Dijk deu um chutão para armar o contra-ataque, Salah ganhou da defesa na velocidade e sobrou para Darwin Núñez. O uruguaio driblou Martinez e abriu o placar com o pé direito. Momentos depois, Salah acionou Núñez outra vez, em mais um contra-ataque, e o atacante acabou perdendo uma grande chance. O Villa respondeu com o cabeceio de Onana e Kelleher fez uma grande defesa. Na sequência, foi a vez de Diego Carlos cabecear e Kelleher fazer mais um milagre. Antes do intervalo, ainda deu tempo de mais uma jogada de perigo do Liverpool. Robertson cruzou e Pau Torres cortou a bola que chegaria em Núñez livre embaixo da trave. Na volta para a segunda etapa, Rodgers recebeu um passe nas costas da defesa, conduziu até a área e desperdiçou uma grande chance. Os Reds responderam com o lançamento de Robertson. Gakpo cortou para o meio e bateu por cima da meta. Já aos 84 minutos, em mais um contra-ataque, Mohamed Salah levou a melhor perante a defesa, carregou a bola até a pequena área e fez o segundo gol do Liverpool para garantir a vitória e assegurar a liderança da Premier League. Falando sobre o jogo em si, o resumo da partida é que foi realmente um jogo, como eu posso dizer, até que equilibrado, mas a grande diferença foi que o Liverpool tem Mohamed Salah, e Salah é um cara responsável por tantos e tantos momentos vitoriosos dentro dessa passagem dele pelo Liverpool, e esse jogo diante do Villa foi apenas mais um de tudo que ele fez durante todos esses anos que ele vem jogando pelos Reds. Realmente, a grande diferença assim, do jogo foi o Salah, desde as disputas físicas, o gol que ele fez, a assistência, os dribles, a velocidade que ele conseguia colocar em transição. É impressionante como ele sobressaiu diante a todos os defensores do Aston Villa. E olha que eles possuem alguns defensores que são muito bons, inclusive o Diego Carlos, que já chegou a ficar perto do Liverpool, o Digne, que sempre sofre com o Salah, e o Pau Torres, que estavam ali cercando o egípcio, mas ele levou a melhor em praticamente todos os lances, e essa foi a grande diferença nesse jogo que foi tão truncado, seja pela qualidade das duas equipes ou pela maneira como o Unai Emery sabe enxergar o jogo do seu adversário e bloquear suas principais vertentes. Realmente o Liverpool não fez um dos melhores jogos da temporada, mas foi letal como vencendo em praticamente todos os jogos, exceto o fatídico jogo contra o Forest. Mais uma vez o Liverpool mostrou que realmente pode sim brigar pelo título da Premier League e agora vai se colocando na liderança, abrindo 5 pontos do Manchester City, abrindo 10 pontos do Arsenal, que ainda joga na rodada, e realmente é um início de trabalho impressionante, avassalador de Arne Slot. É impressionante como ele tem o controle dessa equipe, como ele tem a equipe nas mãos. É um time muito bem treinado e que tem diversos mecanismos para atacar o seu adversário, e mesmo perante a um time como o Aston Villa, que é forte, que vem fazendo um início de temporada bom,
apesar de que nas últimas rodadas teve um declínio um pouco de rendimento, mas é uma equipe forte, uma equipe que está sendo preparada desde a última temporada para jogar realmente essas partidas contra os Big Six, os jogos grandes, e eles vêm se preparando para isso, e realmente foi isso que eles ofereceram para o Liverpool, um jogo muito duro. Eu sempre falo para vocês que praticamente todos os jogos e vídeos que eu gravo aqui, eu costumo assistir a coletiva, seja do técnico adversário ou até do Arne Slot, principalmente. Então, para ter pelo menos algumas ideias do que ele tinha planejado para o jogo e o que de importante ele realmente falou, para que a gente possa comentar durante o vídeo. E nessa entrevista coletiva, ele foi perguntado se o Liverpool treinou contra-ataque, porque os 2 gols dos Wright saíram em contra-ataque e outras grandes chances que o Liverpool teve foi em jogadas de transição. E o que me impressionou foi que ele praticamente disse que a equipe não treinou isso e que foi tudo diante a qualidade de seus jogadores. Mas um ponto que ele ressaltou muito durante a coletiva de imprensa pós-jogo foi o fato da equipe ter se preparado para as bolas aéreas do Aston Villa, que é praticamente o melhor ponto do jogo deles. Eles possuem um preparador, um especialista de bola paradas, um preparador de bola paradas que é um técnico específico para isso, que inclusive mostraram ele praticamente toda a transmissão, e eu já estava tendo uma lembrança do que aconteceu no jogo contra o Arsenal. Ainda bem que dessa vez não deram a sorte de mostrar o técnico e na sequência sair o gol. Mas enfim, é uma bola parada muito bem trabalhada, as movimentações que eles fazem na última linha, as cobranças também, em alguns momentos escanteio curto, outros momentos escanteio direto, até as faltas laterais, eles são muito bem preparados nisso. Então o Liverpool se portou muito bem. Acredito que somente em 2 oportunidades de tantas bolas lançadas que eles tiveram para a área, que o Liverpool acabou bobeando, mas tinha o Kelleher para fazer 2 defesas enormes. Eu vou até pegar um número para passar a informação correta. Ao todo, eles tiveram 9 escanteios, e isso provocou bastante o Liverpool diante esse cenário de bola parada. Além dos escanteios, foram 23 cruzamentos, mas desses 23 cruzamentos do Villa, somente 7 foram corretos. Por outro lado, o Liverpool fez apenas 8 cruzamentos e acertou 3, para vocês verem a diferença que realmente esse jogo de bola parada e de bola aérea do Villa era a maior arma que eles tinham dentro dessa partida, e acredito que eles tentaram aproveitar algumas movimentações nas costas do Liverpool. Eles estudaram que em alguns momentos os laterais poderiam deixar espaço, mas realmente isso não aconteceu durante o jogo. Tanto o Arnold, que jogou pouco tempo devido a uma lesão, e depois o Bradley, que entrou no lugar dele, foi bem nessa posição. O Robertson finalmente fez um jogo bom nessa temporada, e isso é algo que a gente precisa destacar depois na análise individual. Os laterais foram muito seguros nesse momento de que eles buscavam criar superioridade pelas pontas para encontrar cruzamentos ou até nas jogadas de bola parada. Então realmente esse foi um ponto que chamou muita atenção. E claro, o nosso contra-ataque, principalmente com o Salah como válvula de escape. O Darwin Núñez, apesar de ter desperdiçado algumas chances, ele acabou tendo um papel muito importante nessa movimentação de transição e contra-ataque. O nosso ataque ele já tem essa característica desde o período de Klopp, e desde as últimas temporadas o Liverpool sempre foi uma equipe que teve essa transição, esse contra-ataque muito bem armado. Acredito que em alguns momentos sim teve a questão de movimentação treinada pelo Klopp, em outras de maneira de intuição mesmo dos jogadores, de escolher o melhor movimento, porque sempre tivemos atacantes com essa característica de velocidade, de passes e dribles. Então eles acabam encontrando as alternativas nessas jogadas de transição, quando as jogadas estão mano a mano, e o Liverpool sempre foi uma equipe que marcou muitos gols dentro dessa situação, e nesse jogo aconteceu 2 vezes e foram os 2 gols que deram os 3 pontos. Taticamente a gente teve um meio campo também que me chamou muito a atenção. Tanto o Gravenberch como o McAllister fizeram bons jogos. O Jones, ele não foi tão bem como na última partida, mas também não ficou devendo muito. Eu gostei muito de como ele protegia a bola e de como era difícil os meio-campistas do Villa conseguir roubar a bola dele quando ele tentava segurar ou tranquilizar o jogo.
Uma movimentação muito interessante é que dessa vez o Gravenberch, ele correu muito para a intermediária, então ele foi um meio-campista praticamente box to box, porque ele era aquele pivô do duplo pivô ao lado do McAllister, mas ao mesmo tempo, quando tinha liberdade, ele avançava para a intermediária e tentava armar a equipe dali, encontrou bons passes, fez mais um jogo bom. Realmente é uma temporada incrível do Gravenberch. Acredito que nesse momento ele só não é o melhor jogador da equipe porque tem um extraterrestre no ataque, que é o Salah, que ano após ano envelhece como vinho, entrega gols e assistências ao monte, e a gente pode falar sobre ele na análise individual. Mas enfim, mais uma vez o nosso meio-campo foi muito importante para a partida e foi fundamental para que o Liverpool conseguisse manter esse resultado e essa vitória, principalmente em alguns momentos que o jogo ficava um pouco mais pegado e o Villa ia tentando atacar. Eles buscaram muitos passes em transição. Tem um jogador do Villa que eu gosto muito, que vem fazendo uma temporada muito boa, que é o Rodgers, o meio-campista inglês. É um jogador muito inteligente, ele tem boas escolhas na hora de tomar a decisão de passe ou finalização. Ele tem um bom drible, um bom passe, realmente é um grande prospecto que a gente precisa ficar de olho para os próximos anos. Talvez apareça em uma grande equipe, quem sabe no Liverpool. Realmente é um jogador muito bom, eu gosto muito do jogo dele. E ele estava causando algum alvoroço assim, em determinados momentos da partida, mas estava sempre muito bem marcado e o Liverpool conseguiu parar esse ataque do Villa. É verdade que poderia ter sido um pouco mais preciso no posicionamento em alguns momentos. Tiveram finalizações do Villa que realmente assustaram. O Kelleher fez algumas defesas importantes, mas o mais importante de tudo, além dessas defesas e da maneira como ele se comportou, foi o Liverpool ter vencido. Era uma rodada que o Manchester City sofreu uma virada por Brighton e o Liverpool precisava vencer o jogo em casa, mesmo que fosse contra o Aston Villa, que vem numa temporada muito boa. O Liverpool precisava desses 3 pontos para ir para a data FIFA com essa vitória e com 5 pontos de vantagem para o City, 10 do Arsenal, podendo manter essa sequência caso o Arsenal seja derrotado pelo Chelsea na rodada. Então, muito importante para o Liverpool esse jogo, muito importante esses 3 pontos. Na próxima rodada, agora só após a data FIFA, no dia 24 de novembro, o Liverpool visita o Southampton e o Manchester City joga contra o Tottenham. Então realmente pode ser um momento bom para o Liverpool para ir para o jogo contra o City, que é na outra rodada, após essa contra o Southampton. E aí o Liverpool pode ir para esse jogo podendo empatar, sabe? Para não perder a liderança, enfim, ou vencendo para abrir uma vantagem ainda maior. Realmente é um momento muito importante para a temporada. Eu já havia comentado aqui no canal e também nos nossos grupos que essa sequência que o Liverpool pegou dos últimos jogos, ela seria muito decisiva para mostrar o que o Liverpool tem para entregar durante a temporada. Só para vocês terem ideia de como foi essa sequência depois da última data FIFA, o Liverpool venceu o Chelsea por 2-1 na Premier League, superou o Leipzig por 1-0 na Champions League, depois empatou com o Arsenal pela Liga Inglesa e venceu do Brighton por 3-2 na Copa da Liga Inglesa, avançando para as quartas de finais. O outro jogo foi contra o Brighton, mas pela Premier League, vitória por 2-1, uma goleada por 4-0 diante do Leverkusen e agora mais uma vitória diante do Aston Villa pela Premier League. Então o Liverpool pegou uma sequência muito difícil em todos os campeonatos e conseguiu se sair bem. O único empate, o único deslize, entre aspas, acabou não sendo um deslize, foi um resultado importante, porque um ponto contra o Arsenal lá no Emirates Stadium não é um ponto assim que a gente pode ficar lamentando de ter conquistado. E ainda, além de ter conquistado um ponto, não deixou o Arsenal conquistar 3, eles também ficaram com 1, então isso é importante diante da classificação. Teve essa vitória expressiva contra o Leverkusen por 4-0 e realmente dessa sequência, o jogo contra o Arsenal e contra o Leverkusen eram jogos que mais me preocupavam e o Liverpool saiu muito bem dentro desses dois cenários. É uma equipe que a gente sabe que o elenco é muito bom qualificado, então tem jogadores impressionantes assim como o Salah, o próprio Van Dijk, o Kelleher, que é o melhor segundo goleiro do mundo, e acredito que praticamente metade dos times da Premier League ele seria titular, porque é um goleiro muito bom.
Nós temos o Arnold, que é um lateral extra classe, o Konaté, que vem fazendo uma temporada muito boa, a Gravenberch, enfim, o Luiz Dias e o Gakpo, que estão muito bem na temporada. Realmente é um time muito bom e com muita qualificação assim nas suas peças. É claro que tem um elenco curto e se for brigar pelo título da Premier League, que eu acredito depois dessa sequência que o Liverpool pode se manter nisso sim, vai precisar de alguns reforços em janeiro. Além disso, tem a questão da Champions League, que o Liverpool vai muito bem, está na liderança e tem um jogo contra o Real Madrid logo na volta da data FIFA. Após o jogo contra o Saints, o Liverpool enfrenta o Real Madrid, recebe a equipe espanhola em Anfield, depois recebe o Manchester City, então é uma sequência mais uma, bem pesada. E isso tudo eu tô falando para provar um ponto de que a gente precisa dar o mérito correto ao Slot e parar de, tipo assim, falar que é tudo herança do Klopp ou tudo isso é por conta de que o time é bem qualificado. É claro que o elenco é bom, os jogadores, as peças são boas, tem um conjunto que já atua praticamente juntos há 5, 6 anos, mas o treinador ele está sendo fundamental para essa sequência. O início de trabalho dele é arrasador, são 14 vitórias nos 16 primeiros jogos que ele tem pelo Liverpool. Então realmente é um recorde impressionante, é o melhor desempenho na história entre técnicos da Liga Inglesa. Somente para corrigir que essa vitória contra o Villa foi a 15ª. Então são 15 vitórias em 17 jogos. É um início arrasador, impressionante, e que acredito que nem o mais otimista torcedor do Liverpool estaria pensando nisso no momento. E é uma equipe muito difícil de ser batida, porque é um time que se adapta aos seus adversários, é um técnico que tem um conhecimento muito bom e uma comissão técnica que observa muito bem os planos de jogo do adversário, as ideias da equipe adversária, para tentar bater de frente com eles e evitar as maiores qualidades que eles possuem. Então realmente nesse jogo contra o Villa foi mais uma prova disso. O jogo aéreo do Villa não funcionou, apesar de eles terem tentado de tudo qualquer jeito, seja cruzamento, escanteio, falta. Tiveram 2 oportunidades, mas quando o Liverpool deixou a bola passar e falhou, entre aspas, nós tivemos o Kelleher sendo salvador. Então foi um jogo muito importante e, além de tudo, o que precisava mesmo era vencer e conquistar esses 3 pontos. Agora partindo para a nossa análise individual, começando pelo goleiro, o Kelleher, que foi o titular mais uma vez. Dessa vez o Alisson estava na arquibancada acompanhando o jogo, em muitos momentos a transmissão focou nele, e até o Slot falou depois na coletiva pós-jogo que o Alisson é o goleiro titular dele, e que quando o Alisson estiver em forma, estando em forma, ele vai ser o titular, e a posição é dele. Realmente eu não entendi muito bem porque tanto foco assim nessa questão do Alisson, todo mundo sabe da qualidade dele, mas é impressionante que o Kelleher, ele substituiu o Alisson muito bem. Todos os momentos, na verdade, que ele entra na vaga do Alisson, ele corresponde, e o próprio Slot fez questão de ressaltar isso na coletiva, dizendo que no ano passado ele já tinha visto que o Kelleher, ele entrou no lugar do Alisson e foi bem, e nessa temporada não é diferente, e nesse jogo em específico ele foi fundamental para segurar o resultado e manter essa vitória para o Liverpool. Então a minha nota para o Kelleher é nota 8,5. Indo para a lateral direita, o Arnold foi o titular, mas infelizmente ele acabou sofrendo uma lesão e foi substituído pelo Bradley logo aos 25 minutos, então não tem muito o que falar dele. Eu falo do Bradley depois, quando for falar dos reservas, mas realmente o Arnold não tem nota porque ele jogou pouco e eu não vou avaliá-lo nesse momento por 25 minutos jogados. Então a dupla de zaga, Van Dijk e Konaté, mais uma vez fizeram um outro bom jogo, uma partida segura da dupla. Os dois realmente são os 2 melhores zagueiros do mundo na temporada. É impressionante como eles são seguros, independente do adversário deles. Se é um centroavante raiz, aquele que fica preso entre os zagueiros e tenta segurar no corpo, se é um cara que ataca mais espaço, como é o caso do Watkins, se são atacantes dribladores, se são equipes que jogam de maneira onde tabelas e movimentações são mais adequadas para finalização. É impressionante como eles se adaptam bem a todos os cenários e ajudam bastante a equipe. E a minha nota para a dupla vai ser a mesma que a nota 8, mantiveram um clean sheet, tiveram atuações boas, seja nos duelos individuais pelo chão, pelo alto, não tem muito
o que falar dos dois, mais uma atuação sólida da dupla, e eles vão realmente colocando o nome nessa temporada de que são os melhores zagueiros do mundo e ninguém me convence do contrário. Nota 8 para a dupla. Na lateral esquerda, o Robertson foi o titular, recuperando a posição depois de ficar no banco para o Tsimikas. Ele foi muito bem, seja defensivamente, seja no ataque. Ele enfrentou um jogador que gosta muito da movimentação e também dos dribles, que é o Bailey, e ele não teve dificuldade, muito pelo contrário que aconteceu dos últimos jogos. Realmente foi uma atuação muito sólida do Robertson e mostra que realmente ele estava cansado, e acredito que nessa temporada e principalmente nas próximas isso vai se tornar uma rotina por conta da idade. Então acredito que a tendência é cada vez mais o Tsimikas ir rotacionando e rodando o elenco, jogando mais partidas do que é o normal, porque o Robertson, infelizmente, com essa sequência grande de calendário, com esses jogos da seleção que desgastam muito, que ele é titular e joga todos os minutos da seleção da Escócia, então ele não tem um momento que ele para na temporada, não teve férias, não fez pré-temporada, então realmente é algo a ser administrado pelo slot durante todo esse 2024-25, para que a gente tenha sempre o Robertson em boa forma, para que ele entregue atuações seguras como foi a do jogo contra o Villa. A minha nota para ele também é 8. Indo para o meio campo, falando novamente da nossa dupla de pivôs, aí uma coisa que eu acabei não falando sobre a formação durante o início do jogo, na análise geral, é que realmente dessa vez o Jones ele jogou como um camisa 10, foi um pouco mais avançado do que foi na partida contra o Leverkusen, então realmente era isso que eu queria falar, só para deixar evidente que realmente esse meio campo ele vem mudando de acordo com o adversário, o seu posicionamento, e dessa vez a gente teve o Gravenberch e o McAllister mais recuado, jogando como uma dupla mesmo, e os dois tiveram atuações boas e seguras. Eu gostei muito da maneira como o Gravenberch ele se impôs na partida, ele ia pressionar lá em cima da primeira linha do Villa, e também ao mesmo tempo ele conseguia voltar e fazer coberturas. Teve um lance que o Rodgers ele ganhou do nosso sistema defensivo e ele ia sair de cara pro gol, e o Gravenberch deu um carrinho realmente muito importante para evitar que ele finalizasse livre e pudesse dar muito perigo para o Kelleher. Realmente o Gravenberch ele vai se mostrando um jogador cada vez mais completo, e a cada partida ele adiciona um ponto a mais no jogo dele. E nessa partida em específico foram esses bloqueios, essas coberturas, e é algo que ele está se especializando cada vez mais. A minha nota para ele também é 8,5. McAllister, da sequência recente de jogos, talvez a partida que ele mais jogou na questão de ida e volta nos dois setores do campo, seja na criação, seja na pressão, seja iniciando as jogadas ou dando passes importantes para que elas fossem finalizadas. Realmente, nesse jogo em específico, ele foi muito inteligente na maneira como ele se portou. Ele acabava fazendo uma função híbrida, que era de um meio-campista ao lado do Gravenberch. Em outros momentos, quando o Liverpool se portava para atacar mesmo e tinha um domínio do adversário, ele invadia o espaço e meio que alinhava com o Jones na intermediária e nas costas do meio-campo do Aston Villa. Ele tinha muita dificuldade assim física diante do Onana. A dificuldade que eu quero dizer é por conta da altura do Onana e do corpo dele mesmo. Ele ganhava, na teoria, as jogadas diante do McAllister, mas esse sangue argentino dele fez com que ele disputasse e ganhasse muitos duelos diante do Onana, que realmente é um jogador que eu admiro muito desde os tempos do Everton. Peço desculpas, mas que realmente, se não fosse essa história de que Liverpool e Everton não negociam jogadores, acredito que ele seria uma peça ideal para os Reds, um volante muito bom. E fez um jogo bom, inclusive, e foi pro Villa. Quem sabe no futuro não apareça no Liverpool, seria muito curioso. Mas enfim, falando do McAllister, foi mais um jogo muito seguro dele e o melhor nessa sequência recente. A minha nota para ele é 8. Partindo para o ataque, começando pela ponta esquerda com o Luiz Dias, que foi o titular. Dessa vez, ele não foi tão importante na relação dos gols, como ele fez um hat-trick no meio da semana, mas é impressionante como ele se entrega para a equipe, como não tem bola perdida, seja no ataque ou seja na defesa, ele recompõe igual um maluco. Teve um lance no segundo tempo que ele voltou
lá do lado esquerdo, no escanteio do ataque, para a defesa do Liverpool no lado direito, dentro da pequena área, para fazer um corte. É realmente impressionante o vigor físico dele, a vontade e a entrega que ele tem para ajudar a equipe. No ataque ele até pecou em alguns momentos, não teve tanto brilho, mas taticamente ele foi muito importante para que a equipe conseguisse essa vitória. A minha nota para ele é 7,5 não, 8 para ser justo. Indo para o centroavante titular, dessa vez foi o Darwin Núñez. Ele fez um jogo bom, mas realmente é complicado alguns momentos que ele desperdiça as chances. Eu vejo que muitas vezes acabam até forçando demais esse negócio de quando ele tem uma oportunidade bem difícil de fazer gol. E pro Darwin Núñez o pessoal fala que ele perdeu, mas realmente nesse jogo não foi o caso. Ele fez um lindo gol, uma tomada de decisão muito correta, que foi driblar o Martinez naquele contra-ataque e finalizou quase sem ângulo. Um lance muito bom. Logo na sequência teve outro contra-ataque que o Salah puxou e ele estava de frente pro Martinez. Ele teve tempo de olhar pro goleiro, teve tempo de conduzir a bola, espaço, estava livre e acabou finalizando por cima. Realmente essa é uma oportunidade que não pode perder. E teve uma outra que foi no cruzamento do Robertson, que a bola acabou sobrando para ele no cruzamento e ele cabeceou para fora. Esse eu não considero tanto um gol perdido, porque o cruzamento foi muito em cima dele e tinha o defensor do Villa que atrapalhou muito o tempo de reação dele e tirou ele um pouco do tempo da jogada. Então isso eu não considero tanto gol perdido, mas o do lance anterior realmente é difícil de defender. Foi uma oportunidade claríssima que poderia ter matado o jogo e ter dado tranquilidade para o Liverpool logo no primeiro tempo. Então realmente em alguns momentos ele acaba pecando nisso. Ele corrigiu sim esse quesito de finalização, tanto que a equipe não estava criando muito para ele durante a temporada, mas nesse jogo especificamente ele teve praticamente 3-4 oportunidades e essa ele desperdiçou e realmente fica marcado. Mas é claro que o gol é importante e ajudou bastante o time, porque se continuasse nesse jogo travado, acredito que o nervosismo, principalmente pelo fato do City ter perdido na rodada, faria com que o Liverpool tomasse decisões piores ainda. Ele conseguiu fazer o gol e mandar a equipe na liderança para o intervalo, na liderança do placar e também da tabela. Enfim, a minha nota para ele é 8,5 devido ao gol. Poderia ser 9 se tivesse feito o segundo, ou até 9,5, enfim. A minha nota é 8,5 para ele. Na ponta direita, mais uma vez, o titular foi Mohamed Salah. E eu acredito que faltam até palavras de tanto que eu falo sobre o Salah nesse canal e de todos os momentos incríveis que ele protagoniza pra gente que torce pro Liverpool e que acompanha os Reds. Realmente é um dos jogadores mais impressionantes da história da Premier League. Nesse curto espaço de tempo, assim, dentro do Liverpool, apesar de já serem 7, 8 anos, ele conseguiu se colocar entre os principais jogadores do clube na história. Conquistas, gols antológicos, jogos decididos. Realmente explicar Salah é algo muito difícil, mas nesse jogo, quando a gente recorta para analisar, é impressionante que parece que é um garoto de 19, 20 anos correndo contra o adversário. Ele não perde um duelo por questão física, somente quando puxam ele, como aconteceu no lance no começo da partida que o juiz ignorou. Mas realmente é um cara surreal, é um físico estrondoso e uma qualidade absurda com esse pé esquerdo e esse QI futebolístico dele que vem evoluindo cada vez mais. O Salah, ele parou muito de ser aquele pontinha velocista e egoísta que corta e bate, corre e dribla. Ele, além de ser isso, agora ele tem essa nova versão dele, playmaker, que surgiu principalmente na última temporada e nessa vem sendo muito importante para o Liverpool. Já são 10 gols e 10 assistências em 17 jogos, então é um cara surreal e a importância dele para o time é impressionante e a gente torce para que ele renove o mais rápido possível. Ele foi dispensado da seleção do Egito para essa data FIFA, então ele vai ficar em Liverpool, vai fazer alguma viagem, enfim, e acredito muito que pelo andar da carruagem seja um momento decisivo para que tenha as informações relacionadas a uma possível renovação. Como ele não vai viajar, ele não vai sair da Inglaterra para acompanhar a sua seleção,
não tem justificativa para que as conversas evoluam ou realmente tenha uma reunião mais importante entre as lideranças da diretoria, da própria FSG. Realmente é o momento certo para sentar com o Salah, com o empresário dele e dar um papel, uma caneta e assina quanto você quer receber, quantos anos, se quiser ficar para sempre. É isso que o Liverpool tem que oferecer. Realmente eu não vejo outra alternativa que não seja pagar para o Salah o que ele pedir, e o que ele pedir vai ser bem pago. Realmente acredito que, claro, tem a questão da política da FSG, já foi quebrada na última renovação do Salah, mas o Mohamed Salah é um tipo de jogador que você não encontra no mercado. Talvez seja o jogador mais qualificado do Liverpool nessa última década. Eu posso até estar exagerando por acompanhar o Salah mais de perto, mas assim, o impacto do Salah e a qualidade do Salah é muito mais impressionante do que qualquer outro. Tivemos atacantes com muito desempenho, com desempenho goleador, como foi o Luis Suárez nesse passado recente, o próprio Fernando Torres, o Mané, por que não, o Firmino, mas o Mohamed Salah é impressionante o quanto ele entrega e a longevidade, e quantos anos ele segue entregando essa quantidade imensa de participação em gols. Então realmente é algo impressionante. Eu colocaria ele ali cabeça a cabeça com o Gerrard entre os jogadores mais importantes desse último século do Liverpool. É claro que o Gerrard tem a sua identificação por ter sido um jogador formado no clube, ter conquistado muitos títulos, assim como o Salah, e tem toda essa questão de ter sido o capitão da equipe, ter recusado ofertas de times que pagariam mais para ele. Enfim, no recorte que eu posso dizer agora nesse momento, perante a emoção de uma atuação bizarra do Salah e decisiva, é que ele me impressiona de um jeito que eu coloco ele cabeça a cabeça ou até um pouco melhor do que o Gerrard durante a sua passagem pelo Liverpool, e a gente pode ter essa discussão mais pra frente, principalmente daqui a alguns anos. Espero que o Salah saia do Liverpool ou se aposente no clube. A gente pode falar isso com mais tranquilidade, porque já vai ter acabado a carreira, e aí a gente espera muito que tenha outros títulos. Enfim, é algo que surgiu na minha cabeça e eu precisava expor para vocês. Mas voltando pro jogo, ele ganhou praticamente todos os duelos que ele disputou, fez um gol, deu uma assistência, criou diversas jogadas, e a minha nota para ele é 9,5. Eu gostei muito dessa participação do Salah e do quão importante ele foi para a equipe. Nota 9,5, o melhor em campo. Falando dos reservas, começando pelo Bradley, que substituiu o Arnold aos 25 minutos. Ele entrou bem, fez um jogo seguro, não comprometeu na defesa, ele se posiciona muito bem. Fez um pênalti que o árbitro, ainda bem, o VAR não chamou ele para olhar, mas realmente foi um pênalti, foi um puxão que causou impacto no defensor do Villa, e ele poderia ter colocado a partida por água abaixo ali logo no seu primeiro lance. Mas enfim, fez um jogo seguro. No ataque ele chegou a dar alguns apoios para o Salah, mas não teve tanta participação assim. A minha nota para ele é 8. 7,5 é mais justo. Nota 7,5 pro Bradley. Aos 65 minutos entrou o Szoboszlai no lugar do Jones e o Gakpo no lugar do Darwin Núñez. A dupla entrou bem no jogo, o Gakpo muito participativo, tentando a sua jogada característica, que é aquele corte pro meio e a finalização. Ele alternou um pouco de posicionamento com o Luiz Dias. Quando entrou, o Dias foi jogar de 9 e o Gakpo na ponta, mas em alguns momentos eles trocavam. Ele não teve tantas oportunidades de gol, mas contribuiu sim com algumas finalizações, algumas arrancadas, participação em contra-ataque. Enfim, a minha nota para ele é 7,5. Szoboszlai entrou, ele conseguiu entregar um bom ritmo para a equipe, ao contrário do Jones, que é um jogador que ele consegue controlar um pouco mais do ritmo da equipe e ser um jogador que cadencia mais a partida e o ritmo que o Liverpool tem. O Szoboszlai é um atleta mais direto, que acelera muito as jogadas, que consegue conduzir a bola com muita velocidade. Ele pressiona bem os seus adversários e isso acaba dando um bônus para o Liverpool. Então a minha nota para ele nesse jogo é nota 8, entrou bem, e que espero novamente, outra vez estou falando aqui no vídeo, que ele recupere a confiança, porque um jogador da qualidade dele não pode ser banco do Liverpool.
e espero que ele melhore. Eu digo que não pode pelo fato de que ele tem que estar em forma e jogando muito bem. Acredito que nesse momento a escolha do Slot é muito correta de deixá-lo no banco, porque ele não está jogando bem, não está entregando o que a equipe precisa, e o Jones está jogando melhor que ele. Então, quando eu digo que ele não pode ser titular, é devido a essa questão da qualidade que eu expliquei, não pelo fato de que o Arne Slot errou na mudança, enfim. Espero que tenha entendido, a minha nota para ele foi 8. Aos 87 minutos, o Wataru Endo entrou no lugar do McAllister, uma substituição que já vem se tornando corriqueira nos últimos jogos, principalmente nessas partidas contra equipes mais qualificadas, que o Liverpool abre o placar, consegue uma vantagem no placar e elas tentam pressionar. Sempre o Endo tá entrando para segurar as barras ali e fazer as suas faltas, brecar o jogo e ajudar na defesa. Nessa partida em específico, ele não participou tanto, ele não teve tantas oportunidades assim com a bola nos pés, muito menos na questão defensiva, porque ele não foi exigido, então eu não vou distribuir uma nota para ele. Falando agora da análise do Arne Slot, a minha nota para ele é 9. Gostei muito do plano de jogo que ele estabeleceu e principalmente da maneira como ele lê a partida e consegue fazer pequenos ajustes para que a equipe consiga melhorar e recuperar o seu ritmo, ou tomar as rédeas da partida, corrigir quando a equipe é pressionada, e vejo esse trabalho como algo impressionante. São 17 jogos com 15 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe ofensivamente vem atravessando um momento incrível com seus atacantes avassaladores e marcando muitos gols, dando muitas assistências. É algo que me impressiona muito desde o tempo de Feyenoord. Os atacantes dele realmente costumam participar muito dos gols. É um meio-campo, um estilo de jogo que beneficia muito os meio-campistas, porque eles têm a autonomia para criar jogadas ofensivas e são importantes também na hora de defender. Então, realmente, o jogo do Slot é muito equilibrado, e com tudo isso do ataque e da defesa, do ataque e do meio-campo que ajudam na defesa, o nosso sistema defensivo, a última linha, acaba ficando muito bem protegida e não tendo tanto trabalho assim. Nesse jogo, o Kelleher precisou fazer algumas defesas e quando foi exigido foi muito importante, mas a nossa proteção da área, a nossa intermediária ali, sempre a entrada da área do Liverpool está bem protegida, porque é um esquema que beneficia muito a recomposição. Os jogadores eles costumam atacar perto um do outro, então quando perde a bola sempre tem um para fazer a pressão. Então eu tô realmente impressionado com esse início de trabalho. Juro mesmo que eu não tinha ideia de que o Liverpool iria absorver tão rápido as ideias de jogo dele, apesar de que muitos princípios da tática do Slot sejam parecidas com a do Klopp, mas a equipe já tem a cara dele, principalmente na questão de retenção de bola, nas triangulações, naquele jogo de ultrapassagem, de induzir o adversário a pressionar e depois sair nas costas criando espaço. Então é um time muito inteligente na questão tática e que tem diversos ajustes para bater os adversários de acordo com o que eles apresentam. Então, tanto o Slot como a sua comissão técnica é bem inteligente para alterar esses cenários, e vai o meu ponto aqui de destaque, que foi a maneira como ele recuperou o Gravenberch e tornou ele um outro jogador. Se a gente ficou decepcionado com aquela novela toda envolvendo o Zubimendi, e realmente acredito que se ele tivesse vindo para o Liverpool seria disso para melhor, o que vem acontecendo com o Gravenberch, porque realmente a maneira como o neerlandês vem jogando é algo impressionante, e o nível que ele atingiu é o nível de melhor jogador do mundo da posição, e realmente ele não deixa a desejar para nada dos melhores atletas nessa posição de volante. Vem evoluindo partida após partida, adicionando mais pontos em seu jogo e sendo muito importante e fundamental para a equipe. Então é isso que eu queria falar. Nota 9 para o Slot nesse jogo e nota 10 para esse início de temporada. Espero que a gente mantenha esse ritmo e brigue pelos títulos. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, compartilhe com todos os seus amigos, comente, deem dicas também do que a gente pode fazer durante a data FIFA. O Liverpool agora vai ficar praticamente 14 dias sem jogar,
Então, até lá a gente pode lançar algum vídeo específico falando sobre alguns temas específicos. Deixem abaixo o que vocês querem que a gente fale. Enfim, não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.